Teseu Petroleiro. Teseu. Nara, Rovai. Bom dia, aí, Teseu, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom estar com vocês aqui na correria de sempre. Teseu, conte-nos tudo, não nos esconda nada. O que aconteceu para a Petrobras cancelar a venda da Lubnor? Então, Rovai, e aí também, saudar todo mundo que está assistindo a gente aí nessa revista Fórum. Estava vendo aqui o Tony falar, né, da importância, independência, enfim, tudo da revista Fórum, que não é por acaso que Sindipetro NF é parceiro aqui da revista Fórum. Então, notícia boa, né, Rovai, essa semana, uma luta que a gente começou já há muito tempo, inclusive amanhã tem festa lá em Fortaleza, minha cidade natal. Eu entrei na Petrobras, na Lubinó, é uma refinaria, a menor refinaria da Petrobras, mas tem produtos que só produzem na Lubinó. Refinaria pequena lá em Fortaleza, mas que foi cancelado o processo de venda, né? Ela estava no plano de privatização das maldições que passaram pelo nosso país nos últimos tempos, e aí agora a Lubinó ela tem esse processo definitivamente suspenso. Então, assim, foi um momento de muita alegria, né? A gente estava contando os dias para chegar essa data do dia 26 de novembro de 2023, porque vencia o prazo da assinatura do contrato. E como é que funciona isso, Rovai? Até para todo mundo entender, né? Como é que foi cancelado isso. Nós tentamos, por várias medidas, em processos judiciais, em articulações políticas, em processos junto ao TCU. Então, imagina só uma refinaria ser vendida por o preço de um prédio. Constrói um prédio aí no centro de São Paulo, um prédio qualquer. É mais caro do que uma refinaria da Petrobras. É uma vergonha, né? Então, não por acaso a gente estava colocando. E a Lubinó teve esse processo suspenso porque não foram atingidas as condições precedentes. Dentro do contrato de privatização que as maldições que passaram nos últimos anos inventaram na Petrobras, eles colocavam algumas condições precedentes. E não se conseguiu finalizar a passagem no contrato do governo federal e da Prefeitura de Fortaleza para fazer essa passagem do terreno. O terreno é uma parte da União e uma parte da Prefeitura de Fortaleza. E aí, dentro desse imbróglio judicial, de terreno, de procurar saber de quem é o quê, a Lubinó, ela, graças a Deus, ela tinha esse imbróglio no terreno, e graças a isso, e naturalmente toda a luta, né, os companheiros da Lubinó, eles foram colocados à prova nesse período, entraram em greve em junho desse ano, foi a primeira greve no sistema Petrobras no governo Lula, foi contra a privatização da Lubinó, por conta dos contratos todos que estavam assinados, a gestão da empresa, enfim, o Jean Paul, ele estava com uma limitação, ele não podia, numa canetada, suspender uma série de contratos que tinham sido assinados. Claro que essa era a nossa vontade, né, Rovai? A gente gostaria que tudo fosse resolvido na canetada, mas, infelizmente, a realidade ela é diferente, e, enfim, tem toda uma legalidade nesse processo, mas nós superamos, e essa condição precedente, ela não conseguiu ser atingida. Aí eu fui convidado, né, naturalmente. Tenho muitos amigos na Lubinó. Como eu disse, foi a refinaria que eu entrei na Petrobras. Eu fiz o concurso para o Ceará, sou cearense, e no concurso 10 operadores foram chamados para a Lubinó. E eu era um desses operadores, eu fui o 7º lugar no concurso à época, e entrei na Lubinó, e entrei lá na época que o primeiro governo Lula ainda estava fazendo a expansão da Lubinó, e enfim, uma série de projetos novos, e eu entrei nesse período de expansão da nossa Petrobras, em especial da nossa Lubinó lá no Ceará. E aí vim para cá, para a Bacia de Campos, para o Rio de Janeiro, em 2007 ou em 2009. Entrei em 2006, com 18 anos, e em 2009 eu vim para o Rio de Janeiro, para a Bacia de Campos, onde estou até hoje. Mas foi isso que aconteceu. Para não virar monólogo, vou deixar vocês perguntarem, falarem, comemorarem aí comigo essa vitória importantíssima para os petroleiros e para o Brasil. Teseu, o pessoal estava falando, assim, meio em tom de brincadeira,
que o Milei ele já prometeu que vai privatizar a YPS, lá, IPS lá da Argentina, que é a petroleira argentina, né? E o pessoal falou assim: uai, o Brasil pode comprar, a Petrobras pode comprar a petroleira argentina. Você acha isso possível mesmo? Seria o máximo, né? Eu não acho que seria o máximo, Sinara, porque você quebra a soberania da Argentina. Acho que a gente. Mas se ele botar à venda, tinha que botar. Se for uma saída, claro, se for uma saída, sem dúvida, qualquer empresa de petróleo no mundo e a Argentina, e aí alguns dados curiosos, né, para todo mundo. Vocês acreditam que a Argentina, no tamanho que ela tem uma malha de gasodutos maior que a do Brasil? Olha. Mesmo com todos os investimentos que o governo Lula fez durante esse período, enfim, o governo Lula, o governo Dilma, né? O PAC 1, PAC 2, todas as expansões que a Petrobras fez, e que foi um dos primeiros ativos da Petrobras a serem privatizadas após o golpe. Ainda em 2016, os bandidos que passaram pela Petrobras naquele período, eles venderam toda a nossa malha de gasodutos. Em 2 anos, a Petrobras pagou de aluguel o valor que tinha sido gasto, que tinha sido pago pelas empresas só no aluguel dos gasodutos, com garantia de contrato de 20 anos para a Petrobras, esses gasodutos. Então, eu estou falando dessa questão do gasoduto só para vocês entenderem o tamanho da importância da empresa de petróleo. Vocês sabem, né? Mas, assim, eu estava debatendo lá nos Ministérios da Vida essa questão do gás, e ontem a gente teve o fechamento de um dos relatórios lá em Brasília, e exatamente essa questão do gás, a gente estudou muito esse detalhamento, né? Mas para a Petrobras seria ótimo, porque é uma empresa de petróleo de um país irmão nosso aqui, apesar da brincadeira e da rivalidade no futebol. A gente, assim, eu tenho muito apreço, e os argentinos os vejo como irmãos também, um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil. É uma pena ter que vender, mas, assim, de fato, seria uma excelente aquisição, né? Excelente aqui aquisição. Aconteceu, né, Teseu, que algumas coisas que a Petrobras colocou à venda, uma estatal norueguesa comprou. Exatamente. Eu até lembro que eu escrevi que, na verdade, o Temer estava estatizando a Petrobras para outros países, né? Para a Noruega. Eu entrei numa briga esses dias, Sinara, com o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo. O IBP, ele devia se chamar Instituto Estrangeiro de Petróleo no Brasil, porque uma coisa que ele não defende é os interesses dos brasileiros, ele defende os interesses dos estrangeiros. E o IBP, ele defendeu essas privatizações, defendeu o governo passado como de uma forma geral. Criticava uma coisinha aqui, outra ali, que talvez os acionistas perdessem dinheiro, mas, em geral, ele defendeu. E a Statoil, né, que é a estatal norueguesa, que comprou, inclusive, ativos, fez parcerias, comprou parte de campos que a Petrobras ainda opera. Eles abriram uma subsidiária que se chama Equinor, que ela tem escritório no Brasil, naturalmente, e ela já opera alguns campos de petróleo. Então, assim, continua sendo explorado no Brasil o petróleo por estatal, só que é estatal da Noruega. Não faz o menor sentido, né? Enfim, é um dos absurdos que aconteceu no passado e que a gente vai ter que lutar ainda para tentar reverter. Mas enquanto não reverte, o que reverte a gente comemora e o que não reverte a gente continua lutando para reverter. Ô, Teseu, e você acha que esse cancelamento de contrato da Lubnor pode ser o primeiro de uma série? Há possibilidade de novos cancelamentos? Como você enxergou isso, ou isso é um sinal isolado? Assim, são processos diferentes, sabe, Rovai? A gente tem na Lubnor uma característica que é o processo que estava uma venda em andamento. Nós tivemos, infelizmente, ativos da Petrobras e o próprio Polo Rio Grande do Norte, Polo Potiguar, que é da área do Jean Paul, que é o nosso presidente da Petrobras hoje. O Polo Potiguar, ele teve a finalização da sua venda agora no governo Lula. Eram contratos que já estavam assinados, nós não conseguimos reverter. Mas a gente ouve rumores e os bastidores ficam ali falando que, por exemplo, a refinaria Clara Camarão, que fazia parte do pacote de venda
lá do Rio Grande do Norte, pode ser que ela volte para a Petrobras, que tem negociações em relação a isso. Então, você talvez consiga reaver alguns ativos negociando de fato e fazendo contratos de recompra desses ativos, assim também como você pode reaver E aí, tem coisa que a gente só pode falar na mesa do bar, né? Aqui na live a gente não pode falar. Mas tem outras situações onde a gente consegue... e aí o próprio sindicato, a FUP, a gente tem a associação também dos acionistas petroleiros, a gente entrou com vários processos para embarrear essas privatizações. E algumas, graças à demora que aconteceu nos processos, não se conseguiu chegar às condições precedentes e foram evitadas. Outras, nós temos questionamentos no TCU, a própria refinaria Landolfo Alves, né, do nosso coordenador David Bacelar, ele era lotado lá, ele entrou na Petrobras lá, e a Relan, ela foi vendida... Se a refinaria pegasse fogo, Rovai, a Petrobras ia receber mais dinheiro do que se o preço que a refinaria foi vendido. O seguro era mais caro do que o preço de venda. Assim. Foi muito absurdo o que aconteceu. A gente tem campos aqui de petróleo na Bacia de Campos, campo de Albacora Leste, da P50, a plataforma da autossuficiência em 2005. Esse campo ele foi vendido por um preço muito aquém, sem levar em consideração o pré-sal que já está dentro do leilão e que eles não colocaram no valuation do ativo. O ativo ele tem um valor, ele é calculado com um valor. Eles tiraram o pré-sal como se não existisse pré-sal lá embaixo e botaram o valor. Então, assim, são muitos absurdos. A gente está questionando tudo isso ainda em justiça e tal. Então, pode ser que a gente consiga reaver, sim, alguns ativos. Outros vão ser, talvez, por negociação, de outras formas. Mas a nossa ideia é que a gente consiga, assim, reverter e tentar pegar o que é nosso de volta. Ô Teseu, tem tido muito boato aí sobre a gestão do Jean Paul Prats, né? Nos últimos dias, inclusive, saiu uma nota de que o Rui Costa, que estaria com problema na Casa Civil, seria deslocado para a Petrobras. Como vocês, petroleiros, estão vendo a gestão do ex-senador e de que maneira dos Prats? E se vocês têm expectativa de que essa mudança aconteça ou não? A gente tem um problema ainda, Rovai, na Petrobras, que são os bolsonaristas que não estão alinhados com o projeto do governo Lula. Os caras estão ainda lá. A Petrobras é uma empresa de quase 50 mil funcionários e que, naturalmente, você não consegue mudar tudo num estalar de dedos. Então, a gente brinca que é a corporação, né? A corporação, ela se protege. Tem um cara mais de esquerda, um cara mais de direita, mas na hora H, não, você fica aqui num lugar menos prestigiado, quando o seu governo voltar, você volta aqui para um lugar de maior prestígio. E a gente está tentando combater isso e é um absurdo que a gente ainda tem. O plano de negócios da Petrobras, por exemplo, que saiu semana passada, na nossa visão, foi muito aquém do que deveria ter saído. Deveriam ter mais navios no Brasil, deveriam ter mais plataformas no Brasil, deveria ter uma posição clara da Petrobras contra o afretamento. Então, naturalmente, a nossa expectativa para muitas coisas é muito alta. O Jean Paul, a gente tem um diálogo permanente com o Jean Paul, quanto o FUP, né? A FUP ela tem esse diálogo permanente. Ele, naturalmente, aponta algumas dificuldades internas, e aí eu vou mais uma vez falar que algumas coisas só podem ser conversadas na mesa de bar, não tem como conversar aqui na live. Mas, assim, a gente tem eu diria, um bom diálogo com o Jean Paul, que tem tornado possível vários projetos que a gente ajudou a construir, a combater, a própria questão da Lubinó, né, foi uma coisa importante. A gente tem a reabertura da FAFEM em Paraná, que acabou também estando claro agora no plano de negócios, essa necessidade da reabertura da FAFEM em Paraná, que nós fizemos uma greve em 2020 para que essa FAFEM não fosse paralisada e nem vendida. Aí os caras não conseguiram vender, mas eles paralisaram e demitiram lá mais de 1.000 pessoas que trabalhavam na fábrica. Então, assim, e o Brasil precisando de fertilizante. E a gente com a fábrica da Petrobras parada, que inclusive não precisa nem de gás. E aí são muitos absurdos. Então, a gente tem conseguido avançar bem. O Jean Paul, ele tem feito uma boa gestão nesse sentido, mas naturalmente a gente precisa desbolsonarizar muito mais a Petrobras, deslavatizar, inventando palavra aqui agora, porque ainda tem muito lavatista que quer ser mais real que o rei. Eu tive uma reunião na CGU, eu agora achei pouco, Rovai, a coordenação do Sindipetro NF,
Agora eu estou como diretor de Relações Institucionais e Jurídicos da FUP, né? Da nossa federação. Rapaz! Coisa de doido. Aí eu tenho estado mais em Brasília agora, né? E uma das reuniões que a gente teve justamente com a CGU, e a CGU concordou plenamente com a gente foi lá com o deputado Alexandre Lindmeier, do Rio Grande do Sul, que é parceirão de primeira hora, ex-prefeito de Rio Grande, cidade essa que revolucionou a cidade com a reabertura com a abertura do estaleiro lá, várias plataformas da Petrobras foram construídas lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade, à época que ele era prefeito, e ele hoje é deputado federal e ele é da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval. E uma das pautas é exatamente essa, de tentar desmontar um pouco e desbloquear as empresas que estão bloqueadas para que elas voltem a construir navios e plataformas e sondas e produzir riqueza, emprego, gerar imposto para o nosso país. E aí uma constatação que nós tivemos é que a Petrobras ela virou um antro de burocracia e quer ser mais real que o rei. Mas real que o rei em que sentido? As leis do Brasil hoje, elas protegem e muito em relação à corrupção. E eles colocaram gatilhos, por exemplo, para fragilizar a construção nacional e beneficiar a construção fora do país, que é mais barato. Mas é mais barato, mas não dá retorno nenhum para o país. Então, é uma posição ideológica. Eles criaram regras dentro da Petrobras para beneficiar somente o acionista, para dar mais lucro, que o povo brasileiro se exploda. E, em detrimento disso, você tem o Brasil fazendo plataformas e mais plataformas fora do país. Então, a gente precisa também tirar esse pessoal e tirar dos cargos de mando ainda que estão dentro da nossa empresa, para a gente conseguir caminhar melhor com vários projetos que, inclusive, foram aprovados pelas urnas, pelos brasileiros na última eleição presidencial. Pois é, né? Vou abrir para assinar, mas só queria fazer um comentário, porque aqui em São Paulo, Teseu, o Tarcísio diz o seguinte: a privatização da Sabesp foi aprovada nas urnas, eu ganhei a eleição. E a reestatização das refinarias, Lula? Também, dos fertilizantes. Isso não vale, né? Eu acho. Sinara, a sua última pergunta, porque o Teseu, eu prometi para ele que eu seria muito rápido, ele está lotado de atividades. É uma última pergunta, olha só. Ontem, na Arábia Saudita, o presidente Lula falou que em 10 anos o Brasil será a Arábia Saudita das energias verdes. Eu achei tão incrível essa frase, destaquei ontem até no meu programa, não saiu em quase lugar nenhum, mas ele falou isso, que em 10 anos, gente, o Brasil será a Arábia Saudita das energias verdes. Em que isso afeta a Petrobras, Teseu? E aproveito já mando o superchat para você comentar junto. Essas privatizações são criminosas, já tem que debater bastante disso, né? Precisamos debater com a sociedade. José de Souza Silva, segue, Teseu. As energias renováveis, a gente tem até uma diretora nossa da FUP, que ela está fazendo mestrado, eu acho, nessa área, e ela foi convidada, a FUP foi convidada para ir para a COP lá, né? Então, viajaram lá e vão estar debatendo tudo isso, conversando tudo isso. A Petrobras tem um desafio grande. A gente tem uma preocupação, porque nós não podemos hoje, e aí se faz toda uma discussão ambiental muito bonitinha nos países de primeiro mundo, e aí a gente tem, primeiro, uma realidade de necessidade ainda da energia oriunda do petróleo. E o Brasil, ele tem uma margem muito grande para explorar de petróleo ainda, margem equatorial, pré-sal ainda tem muito que dar, pós-sal também. Os campos maduros de terra, eles realmente ficam ali num residual, digamos assim, mas que ainda gera muito emprego, muita renda e muitos envolvimentos para as regiões, né? Mas o grosso, digamos assim, a produção offshore no Brasil, né, de petróleo. E essa produção ela vai ser importante para financiar exatamente esse passaporte do futuro, né, da questão. A gente brincava que o pré-sal era o passaporte para o futuro, e de fato se não fosse o pré-sal hoje, a Petrobras seria uma empresa que produziria 1 milhão de barris de petróleo. O pré-sal é o grande
E a Shell desistiu no meio do caminho disso, né? A Petrobras, se a Petrobras não finca pé e fala, pode sair, Shell, eu vou furar aqui até o final, confiando nos meus técnicos. E aí a gente conseguiu fazer com que a Petrobras tivesse o pré-sal como é hoje, produzindo mais barato do que a Arábia Saudita. E a gente tem aqui uma área tanto assim, extremamente favorável para a produção de energia a partir da eólica, né, que sem dúvida é um dos hoje já representa, salvo engano, em alguns momentos 20% da produção nacional. A gente tem a questão solar, a gente tem um agreste enorme, uma área de muita de pouco sol anual, que também pode gerar um grande área de energia fotovoltaica, e a gente tem também a própria produção a partir de biocombustíveis, né? Então, são 3 frentes assim, fundamentais para que a gente consiga sair dessa não é nem da dependência do petróleo, né? Mas é dessa energia que não é limpa para uma energia limpa, né? Então, esses investimentos eles estão sendo pesados no plano de negócios, saiu muito claramente, né? A gente dá todo o apoio, mas naturalmente a gente não pode deixar de fazer, Rovai, porque é muito bonito você falar da energia limpa e tal, e outra coisa é você encarar a vida real, inclusive colocando em xeque a soberania do país, da sua transição energética e da sua soberania energética. E é claro e notório que a gente ainda vai ter dependência do petróleo por muitos anos, né? Então, isso aí está dado, Sinara, tem muito investimento para essa área, enfim, eu acho que pouca participação ainda, eu acho que nos debates com a sociedade, eu acho que a Petrobras tem que ser mais agressiva nessa provocação do debate com a sociedade sobre isso, mas, sem dúvida, o presidente Lula, ele não está mentindo, a Petrobras vai ser, sim, pioneira, vai estar gerando emprego, renda e muita energia nos próximos anos, a partir das energias renováveis. Muito obrigado, Teseu. Sempre um prazer bater papo contigo, né? A gente aqui tem uma admiração imensa pelo trabalho dos petroleiros. De verdade, sim, eu acho que é um dos sindicatos que se renovou muito positivamente nas lideranças. Eu sempre falo isso aí, são várias lideranças. Que um dos meus primeiros empregos foi assessora estagiária nos sindicatos petroleiros lá na Bahia, né? Olha, que interessante. Eu também, no começo. No STIEP. Antes eles eram separados, né? Tinha o sindicato dos petroleiros e tinha o sindicato dos trabalhadores no petróleo, que era o STIEP. Foi nesse que eu trabalhei quando eu tinha 18 anos. Legal. Eu fiz trabalhos para os sindicatos petroleiros, sindicatos químicos, sindicatos bancários. Tem uma história longa aí de coisas de sindicato. Teseu, muito obrigado, meu querido. Tudo de bom para você. Eu que agradeço vocês. Peço desculpa pela correria. Eu vou correr para a Assembleia aqui. Eu estou em Macaé. Eu estava em Brasília ontem, fui no Rio, acordei no Rio. Estou em Macaé agora. Vou voltar para o Rio hoje. E a gente tem a Assembleia aqui. Estamos finalizando nosso acordo coletivo de trabalho aqui e assinar esse acordo, com várias conquistas para a categoria, enfim, direitos que foram perdidos ao longo dos últimos tempos. Então, a luta é isso. A luta não para, as conquistas elas vão avançar mais, mas a gente, sem dúvida, o principal é a classe trabalhadora entender que sem luta não há conquista. Eu estava lendo, inclusive, aí só para, né, que acho que foi um estudo feito pelo Postman, por alguém próximo a ele, que 80% dos acordos salariais nesse governo Lula, durante o governo Lula, conseguiram ganhos acima da inflação, Sinara. Não foi só geração de emprego, é também aumento da massa salarial em relação ao capital. Não é pouca coisa isso, e isso vai garantir mudanças significativas no futuro. Teseu, obrigado. É isso, valeu, Rovai. Um abraço. Obrigado, prazer. Valeu. Beijão, tchau.